Como nasce a idolatria nos nossos corações? Quais seriam as fontes que fazem fluir a idolatria para nós? Uma delas é o amor desproporcional. Quando amamos de modo desproporcional algo ou alguém, nós estamos cometendo idolatria. Quando somos seduzidos e criamos intimidade com alguma coisa que não deveríamos criar, ou mesmo na proporção não devida, nós estamos idolatrando. Nós estamos cultivando a idolatria. Mas também o medo é uma fonte de idolatria. E isso nós vamos ver em Isaías 57, agora os versos 11 a 13, continuando a nossa exposição do capítulo 57, versos 3 a 13. Nós estaremos agora concentrando nos versos 11 a 13, observando que o medo é uma fonte de idolatria. Vamos ver outras duas fontes de idolatria e a cura para a idolatria. Vamos ler Isaías 57, 3 a 13, que é o texto que nos concentramos nessas três últimas mensagens, mas hoje estaremos explanando os versos de 11 a 13. Diz assim o texto: Mas vocês, filhos de feiticeira, vocês, descendência de adúlteros e de prostitutas, venham cá. De quem vocês estão zombando? Contra quem estão escancarando a boca e mostrando a língua? Por acaso vocês não são filhos da transgressão, descendência da falsidade? Vocês que se inflam em seus desejos junto aos carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificam os seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Entre as pedras lisas dos ribeiros, vocês escolhem os seus ídolos. Elas são a sua parte. Sobre elas vocês também oferecem as suas libações e apresentam ofertas de cereais. Será que eu poderia estar contente com estas coisas? Sobre um monte alto e elevado, vocês põem o seu leito, para lá vocês sobem, para oferecer sacrifícios. Atrás das portas e das ombreiras, vocês põem os seus símbolos pagãos. Afastando-se de mim, vocês sobem ao leito e o alargam para os seus amantes, apresentando-lhes as suas exigências. Vocês gostam de se deitar com eles e lhes contemplar a nudez. Você vai ao rei com óleo e multiplica os seus perfumes. Envia os seus embaixadores para longe, até a profundidade da sepultura. Nessa longa viagem, você se cansa, mas não diz: é inútil. Você encontra novas forças, por isso não desfalece. Mas de quem você teve receio ou temor, para que mentisse e não se lembrasse de mim, nem me levasse a sério? Será que é porque me calo isto desde muito tempo e você não me teme? Eu publicarei essa sua injustiça e as suas obras, mas isso não a beneficiará em nada. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. O vento levará todos eles, um sopro os arrebatará. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra, suplicamos tua graça, nos dando a devida compreensão da mesma, o devido respeito, amor e submissão.
Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Isaías profetizou para o povo de Judá e Jerusalém, que era o seu povo, condenando a idolatria. O deixar de confiar em Deus, com quem tinham uma aliança, para confiar em outros deuses, em outras nações e até em outros recursos. Ele fez isso durante mais de 50 anos, alertando aquele povo sobre os riscos de sua idolatria. Nesse texto, nos versos 3 a 13, nós temos um oráculo bem detalhado de juízo de Deus contra essa idolatria. Uma idolatria, conforme o texto mostra, que incluía prostituição cultual, sacrifício de crianças e aliança com outras nações. Era uma busca por segurança, por garantir a segurança da nação, a segurança deles mesmos, uma proteção até que eles buscavam contra a morte. Mas também era uma busca por prazer, por satisfação, por realização. Só que essa busca estava indo achar estas coisas ou procurar estas coisas em outras fontes, e não numa relação de confiança e obediência com Deus. O profeta então mostrou que a idolatria era um ato de infidelidade, comparado a um adultério ou a uma prostituição. De fato, a idolatria era um zombar de Deus, um escarnecer de Deus, um fazer pouco de Deus. E era também uma busca inútil e viciante, que mesmo eles percebendo, mesmo eles se cansando e percebendo que não era de proveito, eles estavam já viciados naquela busca. O profeta está falando do que é a loucura do desviar-se de Deus, o afastar-se de Deus. E ele usa aqui peculiaridades e imagens bem duras, bem revoltantes, que ele tinha disponível. Nós abordamos o texto em 3 partes, dos versos 3 a 5, 6 a 10, e agora chegamos à última parte, 11 a 13. O texto é colocado numa linguagem poética, mas também numa linguagem de tribunal, como se um promotor, no caso aqui Deus, convidasse aqueles que eram acusados, aí o povo de Israel, a comparecer diante de um tribunal, e ele então formalizava as acusações. Ele fazia as acusações. E essas acusações aparecem em forma, muitas vezes, de perguntas, como nós notamos nos textos anteriores, e vamos notar neste versículo 11. Sendo que, neste versículo 11, Deus pergunta quanto à fonte da idolatria, mostrando então onde é e por que a idolatria nascia. Ele pergunta: a quem você receu? De quem você teve medo? Para que então me enganasse, para que então faltasse com a verdade, não se lembrasse de mim, nem se importasse comigo. Será que foi porque eu fiquei inativo ou calado desde muito tempo e assim você perdeu o temor de mim? Você percebe que esse versículo começa e termina falando de medo, falando de temor. De um medo, a princípio, que não é um temor a Deus, e de uma perda do temor a Deus. Aquele povo passou a temer outros e não a temer Deus. E com isso desprezou a verdade, não se lembrou de Deus, nem encontrou um lugar adequado no seu coração para Deus. E aí Deus termina o versículo dizendo: será que foi porque eu me mantive inativo para vocês durante um tempo que vocês perderam o temor para comigo? A idolatria
é movida pelo medo. Uma das fontes da idolatria é o medo. Por isso que Deus pergunta, você ficou preocupado, essa primeira palavra recear, passa essa ideia de ficar preocupado, ficar ansioso, aflito. Você ficou preocupado, você ficou ansioso, você ficou aflito com o quê? Aí depois ele diz, de quem você teve medo? Um medo tão grande que levou você a abandonar a verdade, levou você a mentir, levou você a se esquecer de mim, levou você a não dar importância para mim, literalmente fez com que você não me colocasse no seu coração. Que medo foi esse que fez com que você me abandonasse, você me tirasse do seu coração, você passasse a mentir? Medo é sinal de idolatria. Porque sempre que nós temos medo de alguma coisa, aquela alguma coisa passa a nos dominar. Aquela alguma coisa passa a mandar em nossa vida. Há um temor natural, correto, adequado. Você deve ter medo, por exemplo, de atravessar uma rua movimentada sem olhar para os dois lados. Você precisa ter medo disso. Você deve ter um certo receio e temor de mexer com a eletricidade sem tomar as devidas precauções. Estes são medos lícitos, medos corretos. Mas quando há um medo que me leva a deixar Deus de lado, um medo que me leva a desobedecer a Deus, um medo que me leva a mentir, e algumas vezes, se não na maioria delas, a nossa mentira muitas vezes é por causa do medo. Nós temos medo de alguma coisa e então nós desprezamos a verdade, nós deixamos a verdade de lado. Quando tem um medo desse tipo que me faz esquecer de Deus, não me deixa lembrar o que Deus já fez por mim, quando há um medo que me leva a não encontrar um lugar adequado para Deus no meu coração, este medo revela que há idolatria. Que eu tenho um ídolo ou até muitos ídolos no meu coração. Por exemplo, quando você, por medo, por ansiedade, por temor, resolve então deixar o tempo devido a Deus, a energia devida a Deus, para fazer outras coisas, porque está com medo de que se você faltar nestas outras coisas, você não vai ter o pão de cada dia, você não vai ter como se manter. Quando este medo de que vai faltar alguma coisa te leva a desobedecer a Deus, a fazer coisas erradas, a agir desonestamente, a não ter o tempo devido para Deus, você está idolatrando você mesmo. A idolatria pela sua subsistência, pela sua manutenção, o amor, então, para com estas coisas é maior do que seu amor e sua confiança para com Deus. Então, aqui nós temos um ídolo. Não um ídolo externo, não um ídolo em forma de uma imagem concreta, mas um ídolo que habita no nosso coração. Sempre que o nosso medo nos levar a faltar com a verdade, a esquecermos de Deus, não levarmos Deus em consideração em nossa vida, desobedecermos os seus mandamentos, agirmos contrário àquilo que Ele ensinou, pare e examine o seu coração
porque há um ídolo aí. Comece a perguntar: o que é que eu estou temendo? O que é que me amedronta tanto que me faz perder o temor de Deus? Ao invés de temer a Deus, eu estou temendo mais essa outra coisa, ou esse outro ser, ou essa outra pessoa, ou essa instituição. Eu acabo tendo mais medo disso do que de Deus. Então aqui nós temos um ídolo, nós temos idolatria. A pessoa que nós devemos temer acima de tudo é Deus. Quando então eu temo outras coisas e me coloco contra Deus, eu estou cometendo idolatria. É isso que Deus está perguntando para o povo de Israel. Com que vocês estão tão preocupados assim? De quem é que vocês têm tanto medo assim, que vocês mentem, que vocês desprezam a verdade, que vocês não dizem a verdade, que vocês não ficam com a verdade, que vocês nem se lembram de mim? E a ideia aqui é que vocês não me obedecem, e que vocês não me levam a sério, vocês não encontram um lugar para mim no coração de vocês. Quem é que está assustando tanto vocês assim? Porque esta pessoa que está assustando tanto vocês, ou esta coisa, ou esta situação, que leva vocês a se colocarem contra mim, esta pessoa é o ídolo de vocês, esta situação, essa coisa é o ídolo de vocês. Por medo deles, vocês me desprezam. Então vocês estão adorando e servindo a Ele. Sem dúvida aqui para Israel, e também para nós, o medo vai envolver o afastar-se de Deus, como é o caso aqui. O medo do que os outros pensam de nós. Quantas vezes nós, por medo daquilo que as pessoas pensam de nós, o que elas vão pensar de mim? Então, se eu fizer isso, vão pensar o que de mim? E por medo do que as pessoas vão pensar de nós, nós não obedecemos a Deus. Nós não fazemos o que é certo. Nós não fazemos o que é correto. Nós faltamos com a verdade. Nós esquecemos de Deus. Então, quando, por causa do medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu desobedeço a Deus, eu estou idolatrando a mim mesmo. Eu estou idolatrando a minha imagem, ou a imagem que as pessoas têm de mim. Eu estou adorando uma imagem. A imagem que as pessoas têm de mim. Isso é idolatria. Então, por medo de que fulano vá pensar isso, cicrano vá pensar aquilo, eu acabo faltando com a verdade, desobedecendo a Deus, eu estou cometendo idolatria. Medo do que as pessoas possam fazer conosco. Então, muitas vezes, desobedecemos a Deus, não, porque se eu fizer, o que fulano vai fazer comigo? Talvez vai me perseguir, talvez vai fazer alguma violência contra mim ou contra a minha família. Um dos medos muito grandes que carregamos é o medo de perdermos o controle da nossa vida, de não mais termos o controle do nosso tempo, de não mais termos o controle das nossas finanças, de não mais sermos capazes de gerir nossa própria vida. E quantas vezes este medo nos domina? E isso demonstra que eu não confio em Deus. Que se eu não me sentir controlando minha própria vida, a vida vai se dar mal. Então eu quero ter o controle. Isso é idolatria. Eu estou adorando a mim mesmo no lugar de Deus. Medo de ter que fazer algo desagradável. Estes medos podem nos acorrentar, nos dominar e nos colocar contra Deus.
Agora, como diz o salmista, nada se compara ao poder de Deus. O que pode outra pessoa ou outra instituição fazer contra nós, se Deus estiver do nosso lado? Como disse o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, quando o meu medo me faz esquecer isto, aquilo que eu temo é meu ídolo. Aquilo que eu tenho medo me domina e é meu ídolo. Eu esqueci de Deus. Eu esqueci do que a palavra de Deus diz. Eu esqueci do amor que Deus tem por mim. Eu esqueci do cuidado que Deus tem por mim. Eu não estou encontrando lugar para isso em meu coração. O medo de algo ou de alguém me domina. E quando esse medo então nos domina, a gente muitas vezes procura afastar este medo de várias formas, menos buscando o auxílio de Deus. Para vencer o medo, é necessário colocar a confiança em Deus. Veja o Salmo 56, verso 5. Não é o 56, 56:4, desculpe. 56:4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me poderá fazer o mortal? E ele vai repetir a mesma coisa nos versos 10 e 11. Se eu confio em Deus, quem eu vou temer? De quem eu vou ter medo? O que um mortal pode fazer contra mim se eu confio em Deus? Se a minha confiança está em Deus, o que eu vou temer? Também no livro de Isaías, no capítulo 51, verso 7, escutem vocês os que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei, não temam os insultos dos homens, nem fiquem assustados por causa das suas zombarias, porque as traças os roerão como fazem com a roupa, e os bichos os comerão como fazem com a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. E no verso 12, eu sou aquele que te consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal, ou do filho do homem que não passa de erva? O medo é uma fonte e um indicador de idolatria. Se você está carregando um medo, uma ansiedade, um pavor no coração e na vida, que te afasta de Deus, que te faz esquecer de Deus, que não deixa você lembrar o que Deus é e o que Ele fez para você, que te leva a desobedecer a Deus, você tem um ídolo no coração. E a maneira de tirar esse ídolo daí é confiando em Deus. Confie em Deus. Tenha confiança de que se você andar com Deus, nada pode te assustar. Mas uma segunda fonte de idolatria, voltando para Isaías 57, é a impaciência com a resposta de Deus. E aí a última parte do versículo 11. Será que é porque eu me calo, e isso desde muito tempo, que você não me teme? A ideia de
calar aqui é de inatividade, de não fazer nada. Ela aparece várias outras vezes em Isaías e com essa ideia, ou de inatividade ou de demorar a agir. Então é como se o povo estivesse esperando que Deus agisse rapidamente. E Deus não estava agindo rapidamente. Deus estava agindo dentro do seu tempo. É como se o povo esperasse que a justiça de Deus viesse logo, viesse de modo instantâneo. Pecou, Deus pune. Se a justiça de Deus fosse assim, de modo instantâneo, esse mundo teria quantas pessoas? Nenhuma. O fato de Deus demorar em praticar a sua justiça, não é que esse Deus não está fazendo caso do pecado. Não. É que Ele está sendo paciente, esperando que as pessoas se arrependam. É o que diz lá o apóstolo Pedro em sua segunda carta. Ele é um Deus que está aguardando que as pessoas cheguem ao arrependimento. Mas uma outra maneira de entender esse texto é que a resposta da oração não vem logo. Então eu estou com um problema e eu peço a Deus, e Ele não responde, e Ele não resolve. Aí o que a pessoa faz? Vai pedir para outro Deus. Vai atrás de outra solução. Eu não estou vendo Deus fazer nada. Eu não estou vendo Deus agindo. Parece que Ele não se lembra de mim, parece que me deixou. Por isso que eu vou atrás disso, ou vou atrás daquilo, ou eu vou fazer do meu jeito. Agora, isso é um pragmatismo um tanto perverso, que de fato despreza Deus, despreza a sabedoria de Deus. Isso é idolatria no seguinte sentido, porque quando eu peço algo para Deus, e Ele não me dá no tempo que eu quero, e do jeito que eu quero, aquilo que eu pedi, e por causa disso, eu deixo de seguir a Deus, quem é o Deus aqui? Quem é o Deus? O que eu pedi foi um pedido ou uma ordem? Uma ordem. Foi uma ordem. Então eu peço para Deus, Ele não faz do jeito que eu quero, nem no tempo que eu quero, vá para lá, eu não quero esse Deus, eu vou atrás do outro. Eu estou me tornando o Deus da minha vida. E estou fazendo daquele que é Deus, meu empregado, meu funcionário. Ele deve fazer do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Eu não estou considerando por que Deus está demorando. Eu pedi, eu acho que eu preciso para hoje, só que Deus não me deu hoje. Por que será? Ele deve ter uma razão sábia, uma razão amorosa para não ter me dado hoje. Então eu vou esperar. Isso é tratar Deus como Deus. Mas se eu peço, não vem no tempo que eu quero, e eu já boto os pés pelas mãos e já vou fazendo do meu jeito adiantando tudo, atropelando tudo para que seja do meu jeito. Eu estou dizendo o quê? Deus não é sábio, Ele não sabe muito bem o que faz, eu sei melhor do que Ele, por isso que eu vou fazer do meu jeito. Ou Deus não me ama, por isso que Ele não está me atendendo. Isso é idolatria. Eu estou destronando Deus e me colocando no lugar de Deus. Você buscar a Deus, obedecer a Deus, lembrar de Deus, amar a Deus,
já é um forte sinal da presença de Deus em tua vida. Talvez as tuas orações não estão sendo respondidas como você quer, nem no tempo que você quer. Talvez não está acontecendo nada de muito milagroso, que você veja Deus presente. Você nem está sentindo nada tão assim, entusiasmado, que mostra a presença de Deus. Mas se você está buscando Deus, lembrando de Deus, obedecendo a Deus e mantendo Deus no seu coração, isso já é um milagre. Porque quem é que está fazendo isso? É você mesmo? É Deus. Então, os maiores sinais da presença de Deus em nossa vida não tem muito a ver com coisas espetaculares que Deus faz fora de mim, mas com aquilo que Ele está fazendo dentro de mim, no meu coração. Mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às orações não respondidas, Deus não está me deixando me afastar dEle. Deus está me mantendo fiel a Ele. Isto é um forte sinal da presença de Deus em sua vida. Mas quando você se deixa levar pela impaciência, você está cometendo idolatria. O Deus é você e não mais o Deus das Escrituras. Terceira fonte aqui é a confiança na própria justiça e nas próprias obras. Continuando o texto, Deus perguntou: será que é porque eu estou calado, sem falar, sem fazer nada, que você não me teme? Pois eu vou fazer uma coisa. Eu vou publicar essa sua justiça, essas suas obras. Eu vou fazer isso. Mas isso não vai adiantar nada para você. Aqui há uma ênfase de Deus no eu, literalmente é eu mesmo agora vou fazer uma coisa, eu mesmo vou publicar a tua justiça, eu mesmo vou declarar as tuas obras. Esse fato de você confiar em suas próprias justiças, em confiar em suas próprias obras, eu vou fazer isso. Mas sabe o que vai acontecer? Não vai adiantar nada. Isso vai ser inútil para você. Isso não será de nenhum proveito para você. Devemos lembrar que um dia todos os livros serão abertos. Lembra do que diz Apocalipse 20? Todos os livros serão abertos, inclusive o livro da minha vida e da sua vida, sem nenhuma página arrancada ou apagada. Todos os livros serão abertos. E quando todos os livros forem abertos, todos os fatos revelados, todas as motivações do coração expostas, aquilo que eu confio como justiça, poderá ser declarado de valor nenhum. Então, confiar na própria justiça, o confiar em você mesmo, o confiar em suas obras, o confiar naquilo que você faz de bom ou deixa de fazer, vai se mostrar idolatria. Quando você, para se aproximar de Deus, está confiando em algo que você é ou algo que você faz, você está adorando quem? Você mesmo. Você mesmo. Você está confiando em quem? Em você mesmo. Isso é idolatria. Nós devemos reconhecer que em nós, como disse o apóstolo Paulo, não habita bem nenhum. E confiar única e exclusivamente no sacrifício de Cristo na cruz. É nessa confiança que nós vencemos a idolatria.
para aqueles que estão confiando, temendo outros deuses, outras pessoas, outros recursos ou até a si mesmo. Veja o que o verso 13, continuando o raciocínio do final do 12, diz: quando você clamar por ajuda, que sua coleção de ídolos há livre. Deus está dizendo, você não confiou em você mesmo? Não confiou em você mesmo? E agora está pedindo ajuda? Então pronto. Que você mesmo se vire. Que você mesmo resolva o seu problema. Você não estava confiando nisso, naquilo ou naquilo outro? Você não se esqueceu de mim, não temeu mais isso, aquilo ou aquilo outro? E agora está aí querendo ajuda? Aí Deus está dizendo, vá atrás de sua coleção de ídolos. Que ela ajude você. Porque o vento levará todos eles, um sopro os arrebatará. Os ídolos não têm substância, não têm estabilidade. Um vento leva, um sopro, a ideia aqui é de uma brisa, derruba esses ídolos, acaba com eles. Você muitas vezes está confiando em uma coisa e tem plena confiança naquilo. O seu emprego, o seu estudo, a sua posição, a sua saúde, a sua capacidade. E de uma hora para outra, o que pode acontecer com isso? Um vento, uma brisa. Não é isso? Uma doença, um acidente, uma crise financeira e puf! Lá se foi embora o meu ídolo. Lá se foi embora em quem eu confiava. Eu confiava tanto na minha saúde, mas de repente um vírus mostrou que um vento leva embora a minha saúde, uma brisa leva embora a minha saúde. Eu confiei tanto no dinheiro que eu duramente ganhei, trabalhei e poupei e julguei ser a minha segurança. Aí vem uma crise financeira aí, leva embora, uma falência de um banco e pronto, acabou. E assim por diante, poderemos multiplicar aqui os exemplos de algo que nós depositamos confiança, acreditamos que isso aqui vai me dar estabilidade, isso aqui vai me dar segurança, isso aqui vai me dar realização. E um vento, uma brisa, joga tudo pelo chão, acaba com tudo. Isso é o que o ídolo faz. O medo, a impaciência com Deus e a confiança na própria justiça são sinais e fontes de idolatria. E qual é a solução? Últimas frases do verso 13. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. A palavra confiar aí é a ideia de refúgio. Mas aquele que se refugia em mim, aquele que busca refúgio em mim, aquele que passou a confiar em mim, esse vai herdar a terra. Esse vai possuir o meu santo monte. Esse vai permanecer. Esse não será um vento que vai derrubar, não será uma brisa que vai carregar, não. Esse vai permanecer, a terra será dele. É interessante que esta expressão herdar a terra, ela aparece várias vezes na Bíblia. Salmo 37, várias vezes, no próprio livro de Isaías, e nas palavras de Jesus nas bem-aventuranças, Mateus 5,5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E o que na linguagem bíblica quer dizer uma pessoa mansa? Na linguagem bíblica, uma pessoa mansa é uma pessoa que desistiu de confiar em si mesma para confiar em Deus. Ela desistiu de usar o seu poder, a sua força, as suas capacidades para forçar as coisas a serem do jeito que ela quer. Ela desistiu de usar sua energia em tentativas de forçar o mundo, a realidade a ser do meu jeito. Mansos
são aqueles que admitem que não são Deus e, portanto, não têm o controle da vida, não têm o controle de nada. Mansos são aqueles que admitem que são sim vulneráveis, que são sim fracos, que não têm condições de enfrentar o mundo, de enfrentar a vida. E por isso buscam refúgio em Deus. Buscam a Deus. Desistem de suas próprias forças e capacidades para confiar exclusivamente em Deus. Estes herdarão a terra. O texto deve falar muito a nós, nos nossos medos, nos nossos pavores, nas nossas ansiedades, sinalizando a nossa desconfiança de Deus, ou uma confiança que não é adequada ao nosso relacionamento com Deus. O texto também nos fala da nossa impaciência com as respostas de Deus, julgando então um Deus que não é tão sábio ou tão amoroso assim. O texto nos aponta que confiar em nossa justiça, em nossas obras, é desprezar aquilo que Deus fez por nós em Cristo. E que, portanto, isto é idolatria. E na hora da tempestade, os nossos ídolos não resolverão. A tempestade que se abate sobre nós, também vai se abater sobre eles e irá derrubá-los. Mas, para aqueles que confiam em Deus, esses vão atravessar a tempestade, esses vão permanecer e herdar a terra, e ter um lugar no monte de Deus, e habitar com Deus para sempre. Onde está o seu refúgio? Onde está a sua confiança? Onde está a sua esperança? Onde está a sua felicidade, sua realização? Se estiver em qualquer coisa desta vida, você vai ser dominado pelo medo de perder aquilo. Se sua confiança, sua realização está, por exemplo, em sua família, você será dominado pelo medo de perder a família. E esse medo vai ser um fardo em cima de você. Se está no seu emprego, nos seus recursos, na sua saúde, seja lá em que for, você sempre vai ter medo de perder estas coisas. E esse medo sempre vai te assombrar, sempre vai te acompanhar, te assustando. Mas se sua confiança está em Deus, como disse o apóstolo Paulo, quem pode nos separar do amor de Deus? Nada. É assim que o medo é vencido. Por confiar em Deus. E aí não precisamos ter medo de mais nada, porque esse Deus está no controle. E quando você confia nesse amor e nessa sabedoria, você vai esperar, você não vai ser impaciente. As coisas nem sempre vão acontecer no seu tempo e do seu jeito, mas sempre vão acontecer no melhor tempo e do melhor jeito. Quando você confia em Deus, você desiste de confiar em sua justiça e suas boas obras. Você confia naquilo, na justiça de Cristo na cruz, na obra de Cristo na cruz para a sua salvação. E isso está garantido, isso está feito. Isso afasta também o medo. Isto é, se refugiar em Deus. E os que se refugiam em Deus vão permanecer com Deus para sempre. Nenhum vento,
nenhuma tempestade, nada que amedronte ou que assuste, vai nos separar deste amor. Por isso, que Deus seja o seu refúgio, que Deus seja a sua confiança. Examine o seu coração e verifique os medos que te assombram, que te assustam, as ansiedades que te perturbam, e jogue esses ídolos fora. Quebre esses ídolos e confie única e exclusivamente em Deus através de Jesus Cristo. Amém.